Começar aí. Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é o Pautas de Quinta, o podcast de quinta categoria das suas quintas-feiras. Eu sou Gustavo Andrade. E como sempre, eu, Rebeca Nunes, vou Como apresentar o sempre. tema para vocês. O tema é uma coisa que eu fiz hoje e uma coisa que todos deveriam fazer. Terapia. Eu tenho a minha terapeuta particular, você sabe, né? Um segundo, você devia aprender a fazer um negócio, porque aí quando eu fiz assim com a mão, terapia, aí aparecia o tema aqui com O tema, né? fazer um som. Vou ver se eu Quem consigo. é a sua terapeuta particular? Minha terapeuta particular é É uma que Tamires. você paga? Eu paga a pago sessão com a minha ela? presença, eu pago com histórias, eu pago com muitas coisas boas. Ia falar um palavrão aqui, ia ter que colocar como explícito no Spotify. Tamires, eu sei que você vai ouvir, porque eu vou te falar que eu citei você aqui. Eu vou te falar que eu citei. Qual é o Eu nome falarei. do órgão mesmo lá dos psicólogos? É CRP, né? Vou denunciar ela no CRP, que ela tá fazendo terapia de graça. Enquanto eu não volto para minha terapia correta, e ela fala todos os dias, Gustavo, você precisa de terapia. Com toda Eu, certeza. eu utilizo meus amigos e minhas amigas queridas como meus terapeutas e minhas terapeutas. Né, Rebeca? A Rebeca escuta muita história minha. Eu ia falar só eu não, só eu, Tamires, Tainara, sabemos o que é chegar no seu dia de trabalho. Uma manhã tranquila, tomando café e do nada você recebeu uma notícia bombástica, entendeu? Que o Gustavo vem correndo te contar como se fosse, entendeu? E tipo assim, o pior é que a gente às vezes entrega uma análise para ele da situação. Esse é o pior de tudo. E eu não sigo, óbvio. Nossa, tô com o bração, tô parecendo Abapuru. Rebeca hoje tá com um penteado novo, né, Rebeca? Ó, tá até brilhando. Tranças. Mas vamos lá. Você tá percebendo, né? Que a gente tá desviando aqui do assunto terapia, que é o que a gente faz. Mas a terapia é o que se isso. faz na terapia. O psicólogo fala assim, ai, não sei o quê. E a gente não sabe o que aconteceu essa semana. Vai desviando. Mas então, eu vou te falar assim, eu fiz terapia durante 1 ano. Acho que foi 1 ano, não lembro se exatamente Qual foi o tipo de terapia, categoria de terapia? Não sei qual é o nome disso. É aquela terapia, eu não sei o nome não, assim, vocês aí, especialistas que vão depois citar aí. Que ela simplesmente virava e falava assim, boa noite, oi, tudo bem? Ela, oi, tudo. E aí? E aí eu ficava olhando, tipo, com aquela cara assim, aí... Eu não sei que tipo de terapia. E aí, terapia o problema é que a gente vai falando sem pensar. E aí eu começava a falar várias paradas que eu falei assim, para que eu tô falando isso? E eu Mas o certo deveria ser esse, né? Mas eu me sinto às vezes... Eu já fiz terapia com 2 terapeutas. A primeira que eu fiz era TCC, que era... Eu acho que é muito engraçado esse nome, né? Porque parece que... terapia monografia. TCC é aquela que tu fica, tipo, mas o que? Mas o que? É isso? Que, tipo, vai confrontando você? Não tem confronto nenhum, não tem afronta nenhuma. Então, não sei não. Deixa eu ajeitar minha câmera fiz, aqui. Terapia cognitivo-comportamental, não sei. É isso Eu aí. sei que eu tinha um caderninho, eu escrevia as coisas. Aí a TCC, ela me passava tipo meio que uns exercícios para fazer, entendeu? Aí tinha coisas que eu achava ok, entendeu? Tipo, anota isso, faz não sei o quê. Eu tenho que tomar cuidado que eu vou falar aqui, que senão eu vou falar coisas assim. Que não poder. Pra que eu fui pra terapia falar isso se eu podia só gritar a 4 cantos, né? Enfim. Mas, tipo assim, eu tinha uma questão de me relacionar com pessoas geral, tipo assim, sair do meu grupo de amigos. E uma questão também de ser carinhosa com as pessoas ou não, gentil. E aí... Isso não recuperou, não, né? Não, ela não conseguiu me ajudar nessa. Porque eu tô falando isso justamente porque o exercício que ela me passou, eu ficava muito constrangida de fazer. Que ela falava, tipo assim, ou pra fazer no espelho comigo mesma, que é aterrorizante, ou ela, tipo, pega um urso que você tem em casa e falar com ele, não sei o quê. Tipo assim, pai, cara, que isso? Tô indo na terapia pra ficar boa da cabeça, vou ficar falando com o urso, gente. Treinar gentileza com o urso? Ai, você é tão lindo, urso. Você é tão engraçado, urso. Cara, eu confesso assim, eu tenho uma pessoa que
que é a minha válvula de escape quando eu tô muito, muito, muito na merda, assim, tipo, minha cabeça tá muito bagunçada, mais do que tá bagunçada atualmente, que é, e por sinal eu tenho que entrar em contato com ela, que é, ela foi minha chefe durante a animação, né, quando eu trabalhei com animação de festa, né, e, e ela acabou virando terapeuta de Luana. E aí, tipo, ela sempre me Mas socorre. terapeuta por quê? Ela era formada Ela de é terapeuta? formada, Ah, tá. ela é Ah, psicóloga. tá. E Eu aí ela falei, ué, acabou. animação de Não, é. festa, terapia. Não, e era assim, o grupo que a gente trabalhava era muito engraçado, porque ela meio que, enfim, acho que ela Lá metia vem algumas paradas de psicologia bomba! no meio, Bom. tipo, eu trabalhava com animação, trabalhava com teatro, de fantoches e tal, e sempre tinha uma parada mais Mas isso é uma coisa direcionada. interessante, sabia? Porque eu, às vezes, fico com medo dessas pessoas que estudaram psicologia, deles estarem psicologiando a gente numa conversa normal. Você está sentado com um psicólogo no bar, na amizade. E do nada a pessoa começar a te analisar, a te Ah, confrontar. É mas complicado tem isso. uma amiga minha que é assim. Uma vez eu fui conversar com ela, eu vi uma sessão de terapia no meio da praia. A gente conversando, Laís, um beijo. Ela, tipo, a gente conversando e ela, caraca, me guiando ali. Eu falei, cara, eu tô me sentindo numa terapia aqui. Ela, mas a gente Então, tá eu tenho conversando, né? duas amigas que quando eu queria desabafar, uma delas era assim, ela fez, sei lá, tipo, marketing e jornalismo. Então ela era que botava a boca no trombone e tal, não sei o quê. Quando eu queria, mas também você vai pedir conselhos já meio que às vezes já com um objetivo do que você quer receber, né? É. E aí, quando eu queria um conselho mais de adulto, uma coisa mais formal, eu ia para essa minha amiga que é psicóloga. Porque ela já me falava uma coisa assim, que abria a cabeça mesmo, que não era só a pessoa falando assim, ah, não, você tem que esculachar fulano mesmo, não sei o quê, não, não. Era uma coisa já assim, mas amiga, você já parou para pensar? Não, não parei para pensar. Você acha que eu paro e eu penso? Não, Não. não. Não, eu lembro que assim, Você quando eu mais do que fazia. ninguém não faz isso, você sabe disso. Ai, meu Deus do céu, a gente tem que tomar cuidado porque a gente vai acabar falando muita besteira aqui. Aí a gente tem que. Eu tô. Depois, antes de soltar Segurando. antes de soltar o vídeo, Revisar tudo. mostrando, eu vou olhar, eu vou escutar, eu vou ver as nossas caras, porque as nossas caras, elas mostram o que a gente quer falar. Mas, mas é isso. E aí, é essa pessoa que foi minha chefe, né? Ela me conhece muito bem. Então, tipo, ela já fala assim, você é assim, eu já sei. Parará. Então, tipo, ela consegue me trazer conforto e me fazer refletir nos momentos que eu tô mais pirada, assim, cara, o que eu vou fazer, meu Deus? Mas enfim, mas durante muito tempo eu achei que eu não precisasse de terapia, não, assim. Meu Eu Deus do sempre achei céu. que, tipo, a minha vida. Hoje, ultimamente, além da Tamires, né? Que é minha terapeuta, os meus amigos, né? Mas a Tamires, ainda mais que a Tamires, ela sabe me esculachar de uma forma tão carinhosa que É ninguém sabe, verdade. né? A minha terapia hoje é a cerveja. Eu amo Meu Deus do cerveja. céu, que terror. Aterrorizante, né? A pessoa ter coragem de falar nisso por uma coisa que vai pra internet. Não, não, Tá, vai procurar uma terapia. Você, como homem, mais do que ninguém tem que procurar terapia. eu vou Que procurar. isso? Como um homem cis, hétero. Tem... Tô brincando. Olha que tem coisa que saiu do ar, saiu dessa listagem aí. É... Mas fala. Juntinhas. Não, então eu ia falar que agora eu tenho um outro terapeuta, né? Eu nem sei qual é, eu não lembro qual é a abordagem dele. Mas é uma que às vezes ele fala uns negócios de massagem, né? E aí eu já fico assim, gente, pelo amor de Deus, eu quero falar. Só que o que eu ia falar é tipo assim, você já omitiu coisas do seu terapeuta? Já. Eu omito E olha, bastante. e olha E que, eu já pô, eu sou hipócrita, porque eu já critiquei muito quem fazia isso. não, é porque normalmente a gente acaba falando a nossa versão. E quando a gente está errado, isso é verdade, assim, quando a gente está errado, a gente tende a editar a nossa versão, entendeu? Então, tipo, não é? Eu É vou, tipo, verdade? eu não vou Eu falar nunca isso, eu vou pensei falar nisso, mas é aquilo, mas a gente verdade. edita a nossa versão. Porque a gente tem. Óbvio que o terapeuta sabe, entendeu? Ele estudou para Mas isso, né? Para sacar. sabe.
Mas Agora, da mesma forma que eu, como bibliotecário, eu sei quando um quando usuário uma está me escondendo, está criança. dizendo que eu devolvi o livro e não devolveu. Isso eu sei, E não quero nem falar entendeu? disso, que eu tô com muitos materiais atrasados. Tá mesmo. E Tá bloqueado. corta. Mas, enfim. Mas o que Eu tu ia vai falar? Fala aí. falar, eu ia falar, tipo assim, falando dessas questões de. Eu não sei qual é o nome disso, categoria, tipos, estilos de abordagem psicológica. Uma que eu não gosto, que não me desce de jeito nenhum, apesar de eu nunca ter feito, é a análise. Eu tenho amigas que fazem análise, eu conheço pessoas que falam que gostam muito da análise, mas eu não gosto disso. Por Eu quê? gosto de uma pessoa, sei lá, não sei nem explicar. Se você me perguntar que análise é aqui agora, eu não sei nem te dizer o que é. Mas eu não gosto. Não gosto. Eu não. Não, aquela hora que eu falei negócio da cerveja é brincadeira, óbvio, mas eu. Tá com Não, medo do cancelamento. você é um alcoólatra. Não, mas. Cara, eu acho maneiro. O que eu acho maneiro na terapia é que. Sei lá, eu acho que você consegue refletir. Porque, assim, vamos parar para analisar. Se eu estiver conversando com você sobre um problema que eu estou passando, você provavelmente vai me falar coisas que um terapeuta me falaria. Mas eu acho que o que eu acho mais legal é que ele vai te colocar de uma forma que você vai pensar sobre aquilo. Eu lembro uma pergunta que a Zanza me fez uma vez, que ela falou assim: o que você. Zanza essa pessoa que foi minha chefe, né? Ela virou para mim e falou assim: o que você quer? Eu falei: paz. Foi Terrível assim. essa E pergunta. aí ela virou e falou assim: tá, beleza, você quer paz, mas para ter paz, o que você precisa? Cara, isso um amigo não ia me fazer. Ele não ia me fazer essa pergunta. Entendeu? Então eu acho muito legal, assim, Sabe o que é quando traz. engraçado? Ah, Porque, tipo assim, é exatamente assim que eu falo quando alguma criança tem algum tipo de problema. Eu falo assim, pontuando. Olha, o que aconteceu? E o que a gente precisa para poder, né, mudar essa situação? Só que se você viesse me contar alguma coisa, eu de fato não falaria isso. sim, sim. Porque Pois não é minha profissão. Não estou não, recebendo por isso. não é só. Daqueles. Eu acho que é muito também a questão do lugar, né? O teu lugar não é de terapeuta. Você é minha Sim. amiga. Então você vai virar e você vai trazer para mim questões, vai trazer para mim questões que vão me fazer refletir sobre o meu ponto de vista, né? Você nunca vai virar e vai falar assim, se eu, por exemplo, numa briga de trabalho, eu com uma outra pessoa que você não se dá tão bem, você em nenhum momento você vai me fazer refletir sobre a briga. Você vai me fazer se refletir se eu tô com raiva dela, eu tenho que ficar com raiva, entendeu? Ah, não, mas você tá certo, entendeu? Você pode até estar errado nisso, mas óbvio que não é todo mundo. Mas assim, o terapeuta talvez vai te fazer refletir de uma forma muito mais Sim. clara, Agora, uma entendeu? coisa que eu não sei se é feio eu dizer, tipo, de E ser desculpa, clichê. rapidinho, só discordando. Uau. É a minha opinião. Acho que fala, Não, é a minha opinião. eu ia falar que eu ia começar falando que eu achava que era um clichê da terapia, mas eu não posso falar porque eu só me consultei, né, até hoje na vida com 2 terapeutas. Mas eu acho que um clichê da terapia é sempre voltar para essa coisa, querer voltar para a infância e eu entendo voltar para a infância, mas também se voltar para a família, né? Tipo, você chega com uma situação, uma questão, e aí voltar para a família. Eu lembro que a minha primeira psicóloga ficava assim: meu amor, você não tá entendendo. Meu problema não tá na minha mãe, não tá no meu pai, entendeu? Não é uma questão para mim, nada disso é uma questão para mim. Tudo foi resolvido na época. Ah, mas seus pais se separaram. Meus pais nunca tiveram juntos, eu tô bem. Entendeu? Eles tinham um relacionamento, depois não tinham mais. Não fez diferença para mim. Cada um foi pro seu lado. Todo mundo ficou feliz. Eu via meu pai, eu via minha mãe. Ele arrumou uma namorada, ama a família da minha madrasta. Minha mãe arrumou um padrasto. Passo todos os feriados na casa do padrasto. Não tem questão com isso, pelo amor de Deus. Passa! Muda! Aquele vídeo. Muda, Brasil! Só que é isso, ela sempre tentava voltar para isso, tipo assim, buscando alguma coisa, sabe? Não, eu E acho não que sei se, tipo assim, ela achava que na insistência, ela perguntando de uma outra forma, em relação a uma outra situação, enfim. eu acho que a nossa infância diz muito o que a gente é hoje, né? Então, talvez voltar te faz refletir sobre problemas que você nunca pensou em refletir, né? Não, mas eu acho que voltar na infância é ok.
entendeu? Ah, depende Porque da a sua abordagem, da infância, forma, você né? não, eu acho que não, é porque eu vejo, eu não sei se eu vejo muito isso, mas para mim a terapia, os terapeutas, eles sempre querem voltar na família, entendeu? E quando você volta na infância, você volta para mais do que isso, você volta na sua convivência escolar, você volta no parquinho que você ia brincar, você volta em coisas ali, situações que de fato podem ter uma consequência lá na frente, assim como a família. Mas, pô, esquece a família, esquece minha mãe, mulher, tira o nome da minha mãe da boca. Agora, a gente tinha colocado algumas perguntas aqui que eu acho que a gente já até passou. Mentir. Você acha que todo mundo deveria fazer terapia? Terapia? Sim, sim, acho que até as crianças, graças a Deus, hoje em dia as crianças entram tudo cedo na terapia. Cara, eu lembro de uma história de um amigo meu que ele foi psicólogo. E porque a mãe cismava que ele tinha que ir pro psicólogo, não sei o quê, parará, parará, e fez. E ele contando a história, que primeira consulta dele, né? Aí a terapeuta botou um ponto e virou para ele e falou assim: completa esse ponto da forma que você quiser, né? Aí ele Achei que, botou. menino, você falou, botou um ponto, achei que fosse ponto de macumba. Não, cara, Eu achei lá. também é uma terapia. Vai conversar com uma entidade aí para tu ver se ele não vai te falar umas Não, paradas muito foi importantes para uma, te eu fazer achei que fosse uma refletir. abordagem diferente. Aí É, depois que você mas falou para ele completar, eu falei assim, tipo, uma coisa meio qual eu é a já passei, música? eu já passei por algumas consultas aí com o Exu aí que o Exu foi lá e me deu um direcionamento importante. Mas enfim, aí ele botou um pontinho assim, ó. Pum, ela botou um pontinho. Aí falou, completa aí. Aí ele foi completando assim, um pontinho atrás do outro, na linha toda, assim, vários, 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 vários. Aí a terapeuta virou para ele e falou assim: pô, legal. O que é isso? Aí ele, um exército de formigas. Aí, tipo, ele começou a fazer a terapia, não sei o que, para assim, com 3 sessões, a terapeuta, a psicóloga, chamou a mãe dele, a mãe e o pai, sem ele. Aí falou assim: então, na verdade, quem precisa de terapia são vocês, porque ele tá de boa. Ele tá de boa, assim, o moleque tranquilo. Mas, enfim, assim, meu irmão mais velho, ele foi o único que fez terapia quando criança, assim. Uhum. Foi o único. Assim, como eu sou irmão gêmeo, né? Então tudo era muito mais caro, né? Tipo, não era assim, vamos para o parque com meu irmão mais velho, é só ele. Meu irmão gêmeo tinha que ser eu e ele. Então, muitas coisas passaram batidas assim para mim e para o Felipe por conta do meu irmão mais velho, né? Porque eu também porque a gente era gêmeo, porque a gente é gêmeo. É, meu irmão hoje meus 2 irmãos fazem terapia e tal. Aí, viu? Mas Entra nesse eu, caminho eu sou o único que sou jogado. Mas olha rebelde. só, não, mas não, sabe o que é? Uma das coisas que a Zanza falava muito para mim, assim, é que ela trabalhava muito com uma parada que eu acho muito maneira, que é Enneagrama, né? Que é a questão de personalidade. São 9 tipos de personalidade, muito maneiro. Uhum. E ela fala que eu sou o famoso tipo 7. O tipo 7 é o cara que usa do humor para esconder os sentimentos. Então, tipo assim, já tá rindo, né? Porque tu já sacou, né? Já sacou que eu sou assim. Tipo, meu pai morreu, tô fazendo piada, né? Acontece os problemas da minha vida atual, né? Tô soltando piada. Então, o que é, Rebeca? Não, eu estou rindo como você. Não estou rindo de você. E é assim, tipo, eu acho muito maneiro, assim, porque você se enxergar também da mesma coisa, quando eu descobri que eu tinha TDAH, assim, que aí, Cara, eu acho pra mim, foi que. muito doideira. As coisas Eu fazem acho sentido. que. Óbvio. Para entender sua cabeça só tendo um diagnóstico mesmo. Esqueci o que eu ia falar, lembrei. Não, tá, fala. Não pode falar. Não, é porque eu lembrei do negócio. Eu lembrei do. Uma vez, essa semana eu tava conversando com a Tamires, aí tava eu, Tamires e o Felipe Braia, amigo nosso. Aí a gente tava falando, aí do nada eu parei. Lembra quando o Pedro Scooby dava aqueles brancos? Sabe Aham. como é que eu faço? De vez em quando eu tô conversando assim, do nada eu. E volto a Eu falar? odeio. Não, eu odeio. Não, eu odeio quando você tá falando comigo quando você tá sentado lá no computador. E aí a Ah, gente tá se falando normal. Do nada você olha pro computador
E parece que é a coisa mais importante do mundo que tá ali. E eu continuo falando, tipo assim, ele tá olhando pro computador, mas tá prestando atenção. E aí você começa a me ignorar, e eu só vou embora. E aí, mas foi assim, numa Nada, cara, conversa. no meio de uma frase. E numa conversa assim, eu falando, não sei o que, não sei o que lá. Pra mim, foi, sei lá, um segundo. A Tamiris falou, Gustavo, foi uns 10 segundos que você parou assim, ficou olhando assim, e os dois, um olhando pra cara do outro, mas a Tamiris me conhece, né? A Tamiris começou a rir. Enfim, é isso. Por isso que eu preciso de terapia. Então, Então, vocês ouvintes, por favor, estão faça o Pix. Pix para eu poder pagar um terapeuta. Você não tem Fala, plano Rebeca. de saúde, não? Tem. Tá Mas querendo arrancar dinheiro, né? mas não, Das mas pessoas não, honestas. mas é difícil o psicólogo pelo plano de saúde. Eu já Não, tentei já. imagino também de escolher Não, isso. Tem que, tipo assim, é isso aí, né? É isso aí. eu acho que no final de tudo, a gente pensou em terapia. Eu tô vendo que a gente tá se expondo de uma forma aqui Eu bem lembrei agora que eu já Ah, fiz, eu tive uma terceira terapeuta, que na verdade foi a segunda, né? Porque agora o terceiro é isso que eu tô agora. Que teve uma época que eu tava sem dinheiro, e aí eu fui naqueles serviços de psicologia de faculdade. E eu fazia com uma senhorinha, só que, tipo assim, eu tinha pavor de contar certas coisas pra ela. A primeira psicóloga, eu tinha tipo, pavor de falar certas coisas porque eu sabia que ela era evangélica. A segunda, porque ela era velhinha. Aí esse meu terceiro psicólogo, ele é um homem gay. E eu acho incrível. Eu falo coisas do Arco da Velha. Mentira. Mas assim, eu falei zoando, mas assim, eu já levei coisas pra ele que o retorno dele pra mim foi do Arco da Velha. Eu ficava de cara, eu saí indignada da terapia. Falava assim, como ele tem coragem de falar uma coisa dessas pra mim? Eu me tornava uma senhora conservadora na porta do quartel. aqui, Juro. Rebeca, vou te zoar, porque eu falei que ia te zoar. Que tu tava se Ah, cobrindo aí. A Rebeca aham. hoje está vestida de Juma. Não, eu vou te falar, eu vou te falar um negócio. Agora, não parece que eu tô pelada? Aqui, a perna aqui do lado. Rebeca, tu não tem jeito. Voltando. Não, o que eu ia falar é que eu falo muito. E que teve uma época da minha vida que eu falava assim, cara, eu preciso preparar slide para ir pro terapeuta. Até porque dependendo da situação, se é uma situação contínua, é isso, você vê o terapeuta de uma em uma semana. Teve momentos já de terapia que agora, por exemplo, eu faço 2 vezes no mês. Que já não tô tão maluca da cabeça. E aí, na minha primeira terapia, teve uma vez que eu fiquei uma vez no mês, enfim. E como que você consegue com um assunto se a pessoa está ali atendendo 50 pessoas, cada um com um assunto? Eu não tenho que fazer uma linha do tempo, um slide, entendeu? Para ajudar a pessoa que está tentando me ajudar, eu deveria. Sabe o Mas que, eu que tinha mais medo de me. chegar Sabe lá que, com um que, slide e ser sabe o uma que mais me questão. incomodava na terapia? Era assim, que Ah, às vezes eu tava formulando o que, pô, tipo, às vezes é difícil você engrenar, né? E aí quando você. E eu sou muito assim, tipo, você me conhece, né? Você sabe que dificilmente eu solto, quando eu tô mal, eu falo, assim. Tipo, normalmente eu tô fazendo piada o tempo todo, né? Então, tipo, eu não gosto. Meu pai morreu, pra mim era uma parada super. Eu fui trabalhar no dia seguinte do enterro, né? Tipo, eu fui. Gustavo, você tá falando muito sobre seu pai morto. Acho que você precisa levar isso pra terapia. Tô brincando. Não, e aí eu não gosto de falar de sentimento, eu não gosto, enfim. E aí, cara, quando eu começava a, tipo, falar e começava a dizer as paradas e tal, começava a criar uma linha de. Aí ela, então tá bom, semana que vem a gente continua, né? No meio do negócio. Não, Eu tipo, não, eu lógico que não não, ela me passava por esperava isso, terminar. não, mas Aí eu, eu porra, falo muito. Aí se deixasse, ia direto. Agora, é isso. Gustavo, tem que te falar uma coisa. A gente fazendo esse episódio aqui, tá caindo uma ficha pra mim aqui que tá sendo aterrorizante pra mim. O Que a quê? gente é muito mais parecido do que eu imaginava. Rebeca, agora que você percebeu, Rebeca, agora que você percebeu, pelo amor de Deus, Vou levar isso pra o, o, terapia. é, cara, mas é muita doideira, porque assim, eu acho que a questão da terapia, ela, como eu falei, ela te faz refletir, parará, 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 mas eu acho que também tem que ser uma parada que tem que dar match. A tua Não, terapeuta, o teu total, total. terapeuta, tem que dar match, porque senão é perda de tempo.
A minha Assim, primeira, ela era evangélica, mas eu adorava ela. Só que eu acho que eu não gostava muito dela, porque pra mim ela era quase um público, porque eu era justamente assim, eu levava as questões da minha vida pra ela num formato de uma piada, uma história engraçada pronta. E a gente se acabava de rir juntas, entendeu? E a gente se dava muito bem por isso, sabe? Mas não era assim que eu deveria levar as coisas, eu acho. é isso. Tu é tipo 7. Tu é tipo 7. Tu leva na piada as Esquece coisas. isso. Tipo, Não, sete. mas é maneiro, porque, tipo, essa parada de Enneagrama é maneiro. Porque, por exemplo, ela tem a questão. Eu não sou especialista e nem quero ser, pelo amor de Deus. Então, assim, se quem conhece e estiver ouvindo e falar assim, ele tá falando merda, chega no cantinho e me fala, pô, Gustavo, não é Achei que você bem foi assim, falar, não. quem me conhece sabe. Mas é assim, é uma parada, tipo, porque são 9, né? E é tipo é tipo um relógio, né? Eles são 9 pontos. E aí você tem as asas, que são as duas personalidades do seu lado, né? E tem as flechas, que é de frente. Então, por exemplo, eu sou tipo 7, eu levo as paradas na piada, parará, parará. Mas minhas asas é o tipo 8, que eu não lembro o que, que é, e é o tipo 6. O que, que é o tipo 6? É, quando você tem um problema, você não encara, você é tipo o avestruz, bota a cabeça dentro do. Aí, Zirigodum, Zirigodum. perdão. É, e aí você simplesmente você deixa. Por exemplo, eu tô com um problema aqui na minha casa, não sei o quê, parará, parará, que eu tenho que resolver e eu não consigo resolver. Pagamento. Ai, chegou o salário, eu tenho que pagar as paradas. Tipo, eu em vez de chegar e falar assim, não, sentar, botar as coisas na planilha, eu tenho que pagar isso. Eu falo assim, cara, não vou fazer isso agora, não. Não vou fazer isso agora, não. Você vai Gustavo, deixando. para! Por É, favor! Beca, é Eu não tipo quero me olhar no 7. espelho! Não, tipo assim, eu sou muito organizada, só que eu sou organizada assim. Eu vou. Eu tô até com vergonha de falar Eu vou isso pro chorar. público. Tipo assim, Ah, eu anoto tudo que eu tenho pro mês, porque eu preciso saber quanto de dinheiro que vai sair, quanto vai sobrar, não. Só que chega na hora de pagar, eu não pago, entendeu? Ou eu esqueço, e tinha algumas que eu sabia que eu tinha que pagar, só que eu falava, e se eu precisar desse dinheiro? Como se isso daqui, que eu preciso pagar, eu não fosse precisar pagar. Eu vou precisar de dinheiro para isso daqui, tá entendendo? tô. Eu quero acabar esse episódio aqui agora, que eu não tô gostando disso. Agora, o que eu ia falar? Quando for para Cara, finalizar, você me fala que eu tenho uma última coisa que eu quero falar. não é para finalizar, não. Eu ia falar uma coisa aqui, mas eu me perdi. Vai ter que cortar depois. Ou eu vou ter que Não, a dar gente uma vai falando aqui, não palhaçadinha tem mais aqui. negócio de cortar, não. Tem negócio de cortar mais, não. A gente agora tá nessa. Tipo, pode pá, corta. Não pode pá, não corta. Não Então a sei. gente vai falando, não corta, não, porque tu já viu ao vivo. Mas é isso, assim. E pô, é muito maneiro. Assim, quem quiser ver, procura, assim. É, é uma ideia muito legal. E, pô, tipo, você realmente vai ficar em dúvida entre um ou outro, mas é meio que tua É essência. comprovado cientificamente? Eu sei lá se é comprovado cientificamente, Rebeca. Pô, eu deve estar fazendo uma pergunta igual a Tamires fazendo comigo quando eu falei de cromoterapia. Mas isso não é comprovado cientificamente. Eu falei, foda-se, Não é a fé isso que eu também tô não é, falando. a fé também não é, e todo mundo acredita, velho. Tu acredita? Ninguém acredita. Então é isso. Acredita? Mas é isso. Mas é, por isso que eu acho importante. A terapia eu acho que é importante, eu acho que todo mundo tinha que fazer. Eu Eu tenho que também acho. fazer. Em algum momento eu acho que eu vou voltar a fazer. Mas é isso, tem que dar match. Se não der match, fudeu. É melhor É verdade. você conversar com um amigo com um copo de cerveja. Porque o copo de cerveja, ele vai. Eu já falei, né? Já falei da teoria do copo de cerveja, eu vou falar de novo. Lá E vem eu. bomba. Vamos Não, lá. e eu quero contar uma Bom. história. Eu tive esse final de semana eu saí, e aí eu comprovei a questão da que o copo de cerveja, ele olha para você e fala: "Quer continuar?" Porque quando você está bebendo bebida quente, você não acontece, ele não te pergunta: "Quer continuar?" Tu não decide. Tu simplesmente acorda em casa todo vomitado e tal. Copo de cerveja não. E sabe o que que eu fiz? Doideira. Sabe o que que Você eu fiz? continuou. Eu continuei. Não é nenhuma surpresa, Gustavo. Todo mundo sabe. E Você está aí, completamente alcoólatra nos últimos dias. cara, que esses dias aí, se eu tivesse fazendo terapia, a minha terapeuta ia me dar um E puxão ela de ia orelha. estar. Tu Ainda viu? mais. Se ela fosse evangélica, então.
No sábado, story, 10h30 da noite, com uma garrafa de vinho. No dia seguinte, 9 horas da manhã, eu no Maracanã com um copo de cerveja. Os stories seguintes. É foda. Eu acho Mas que eu tô virando. jogo é que nem carnaval. Não tem horário. Não tem horário, isso aí. Mas Enfim, antes eu tomei um café com pão com ovo no bar. achei que você seu. Ai, comi um café. Comi um torresmo, uma linguiça calabresa. Não, média com pão com manteiga, média com pão com ovo no bar. E aí depois eu fui pro jogo. Mas enfim, voltando à terapia. Porque a cerveja também é uma terapia, Ai, tá? você tá falando aí, mas eu tô focando aqui no meu teto que tá Você mal. tá calva, não, você tá Não, no calva. meu teto. Gente, por favor, manda o Ah, o Pix pra teto eu tá contratar pendendo. um pintor, porque Quem pintou? vazou ali. O Wagner, óbvio. A gente já comprou a tinta cara, souvenir. Ainda vai contratar pintor? Eu Não, vou a gente perguntar, comprou os o, Vai, o pincéis. Wagner botou, o Wagner botou a fita adesiva? Não, Então, a né? gente não botou lá em cima, porque na parte de cima a gente tava fazendo Deve, com um pincelzinho menor e tal. Só que teve uma hora que a deveria. gente tacou o foda-se, que a gente tava cansada de pintar parede de obra dentro de casa. A gente falou assim: toma rolo, pá, 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 pá. Depois a gente falou: a gente vai passar o branco no teto mesmo, o branco cobre. Mas ainda não passou. Não passou, que a ideia já é um outro dinheiro de uma outra lata de souvenir, que é 18 litros, que tem que ser pro teto da casa inteira. Agora, uma boa. A gente já se desviou, né? Não, não, não. Olha que eu vou trazer um ponto aqui que eu vou buscar. Existem formas de terapia, né? Tipo, pessoas utilizam determinadas atividades como uma forma de terapia. Você tem alguma atividade que você fala assim, cara, isso para mim é uma terapia? Cara, não, eu sigo uma menina no Instagram, uma meio influencerzinha assim, daqui do Rio mesmo, que eu fico aterrorizada, porque toda vez que ela está meio maluca da cabeça, ela fala que o que conserta ela é dar uma grande faxina na casa dela. Ah, ela não quer. É esfregar, como é que é o nome? Aquele rejunte de azulejo de banheiro. Ah, Ela vai com a escovinha e fica super feliz. No outro dia ela tava completamente assim, depressiva, e ela ficou mais ainda porque a casa dela estava toda limpa e ela não tinha como limpar a casa para poder ficar bem. E eu só fico assim, cara, se eu precisar limpar minha casa para poder ficar feliz, tipo, não bate, não bate, simplesmente não bate. aí E eu eu não sei se tem queria. alguma terapia. Terapia, eu acho que pra mim é assistir série. Eu gosto muito de assistir série repetida. Série repetida, é isso. Essa é a minha terapia. Cara, eu queria muito ser aquelas pessoas que utilizam assim, a minha terapia quando eu tô muito, muito, muito mal, eu vou É pintar malhar. um quadro. Não, pintar Ah, um quadro. Fazer não, uma pintar, arte. tipo, fazer alguma parada que, pô, tipo, vai ter Tirar um uma música resultado. no violão. Tia, vai ter um resultado. Tipo, qual é a sua terapia? Quando você tá mal, assim, você tem que fazer alguma coisa, o que você faz? A minha terapia é igual a da Anitta, ser completamente inútil ao meu país. Não fiz nada o dia inteiro. Cara, eu queria muito ser assim, eu queria muito, tipo, pô, tô mal, eu tô fazendo, ai, tem os mosquitinhos da luz, né? Agora aqui tá horrível. Tô mal, vou fazer comida. É, cara, eu quero comer, a minha terapia é comer. E aí, o que que eu tô fazendo? Pronto. Eu estou fudendo com a minha vida para daqui a algum tempo ter que utilizar a terapia para poder me recuperar. É foda. A gente tá falando muito palavrão. Eu já falei pra você desde o início. Na primeira coisa que você falou, eu já soltei um palavrão. Eu falei que ia ser explícito. Tipo, soltar um puta que pariu. Gente, eu vou falar um negócio aqui. Eu falo com você amanhã. Não vou falar isso pros nossos espectadores, não. Tem mais alguma coisa pra gente Não, falar? é só pra finalizar. Eu Finalize. acho que deviam inventar uma nova abordagem terapêutica, que é uma cerveja no bar. Não uma cerveja no bar despretensiosamente, assim, entre amigos, mas você sentar com o seu terapeuta no bar, cada um pega a sua bebida, não necessariamente uma cerveja. Eu, por exemplo, ia pegar uma caipirinha, e você senta para falar a verdade, e o álcool vai entrando e as verdades vão saindo, É entendeu? mesmo. Só que eu acho que isso vai contra, provavelmente, todos os princípios do CRP. É CRP? É, Eu Conselho acho que não é CRP, não. Vamos procurar Regional aqui. Psicológico. Conselho de Psicologia. Eu acho que é Psicologia. CRP. Não é CRP, não. É CFP. É CRP. É isso aí, você tá CRP, certo. viu? CFP é federal, CRP é regional. Então, vai contra todas as leis, todas as diretrizes e bases. Sentar num bar com seu terapeuta, tenho certeza disso. Pois é.
Mas eu É acho que isso. deviam pensar nisso. Um ambiente mais agradável, uma coisa mais casual, sabe? Rebeca, essa sessão dessa terapia, acho que está chegando ao final. Em nome de Jesus tem poder. A gente já chegou à conclusão. Rebeca chegou à conclusão que Rebeca é muito parecida comigo. Rebeca, você é minha gêmula. Ai, que lindo! Fofa! Ah, eu vou ter que botar um testado amanhã. Tô muito mal. Não posso falar. Corta isso, Gustavo! É brincadeira, gente. Vou ter que tirar a foto amanhã lá na escola. Assim, não, eu vim, eu tava brincando, tá? Que terror. Chegamos. Amanhã Tô eu já vou apavorada. chegar e falar assim: gravamos o podcast e chegamos. Cara, já imagina a gente escrevendo o texto. Nossa terapia, chegamos ao final da terapia com a conclusão de que Gustavo e Rebeca são gêmeos. Rebeca, travou você, Rebeca. Não travou, não. Eu só tô parada nessa posição mesmo. Eu lembrei o vídeo do Porta dos Fundos. Eu lembrei o vídeo do Porta dos Fundos, que o cara tá fingindo Gente, aí. olha só a minha operação. Rebeca tá fortona. Eu lembrei o vídeo do Porta dos Fundos que tá o cara assim fingindo. Caralho, Rebeca. Eu tô te ouvindo, tô te zoando. E aí tá tipo o cara fingindo que tá travado assim, aí o ventilador atrás. O ventilador mexendo. Aí ele, então, o ventilador tá mexendo. É isso. Rebeca, vamos lá. Vamos à nossa rotina ao final de todo podcast. Vou falar. Peraí. A pedido de uma ouvinte nossa muito, muito querida, Diana. Ela pediu para a gente não só apontar, mas falar. Então, a gente está apontando neste momento. Diana, você que está malhando nesse momento, eu sei que nosso podcast é o podcast de academia. Vai fazer uma terapia dela. Nesse momento, a gente está apontando o dedo para baixo. Eu estou apontando o dedo para baixo. E a Rebeca vai dizer caixa qual... de fundo amarela com letras pretas, porque nós somos inclusivos também. Rebeca, nosso o que Instagram está escrito? E nosso Twitter, @pautasdequinta. E na caixa o de e-mail. mesma cor, no mesmo local, nosso e-mail, diversas coisas aleatórias, @gmail.com.br. Manda Beleza. sua história. Tá, manda e agora, do seu Rebeca? psicólogo pro Gustavo e manda um pix. Continua aqui apontando aqui. O que está escrito aqui, Rebeca? Ai, tinha esquecido desse. Meu Instagram pessoal, gente. Pode seguir lá. @rbccnunes. E de Gustavo, @gustavo.sa.andrade. Isso aí. Pode procurar lá. Pronto, eu quero bater 1K de seguidores, hein? Rebeca, você não tem 1K? Olha, eu vou sair da ligação agora. Queria dizer que eu sou tão popular. Neste momento, eu estou com... Viu? A gente não é tão parecidos quanto a gente imaginava. Eu sou uma pessoa low profile. Aqui, ó. Peraí. Não dá pra ver, não. 1019. Eu vou pedir para 19 pessoas te darem unfollow. Eu vou fazer uma batalha, uma hashtag. Tem muitos seguidores pornôs que ficam me seguindo agora, que toda hora aparece um negócio aqui. Eu tô muita conta russa, muita conta russa. Tá comprando seguidores, é isso, né? Tô entendendo. Gil do Vigor. Eu vou criar um perfil da Nala para poder... Para ganhar dinheiro em cima dela também, né? Eu preciso ganhar dinheiro. Vocês conhecem a Nala? Não conhecem, não. Deixa eu pegar a Nala aqui. Vai falando aí. Eu vou sumir e quando eu voltar eu apareço com a Nala. Eu vou falar sozinha, gente. Eu vou ficar falando só. Gente, ainda me largou aqui, então vou mostrar para vocês, gente. Olha só. Por favor, tá? Quem quiser mandar uma tinta souvenir branco, pode ser branco, pode ser gelo, casca de ovo, qualquer cor dessas assim que aparecem agora. Aí, por favor, manda uma tinta de 18 litros. Essa é a Nala. Gente, ela tá muito franjudona. Tem que tirar. Tem que fazer uma chuquinha, né? Eu falo, tem que fazer uma chuca nela. Tem que fazer. Mas é uma chuquinha. É uma chuquinha aqui na cabeça. É isso, Rebeca. Acho que a gente perdeu a linha agora nesse final aqui, né? Mas faz parte da terapia. Faz parte do nosso show. É isso aí. Pessoal, um beijo para vocês. Até semana que vem, quinta-feira, a gente está voltando. Não, na verdade, esse episódio vai ser no dia 24 de agosto.
E no dia, na semana que vem será dia 20 e 31. 31, último dia do mês. É isso. Já sacou, né, Roberto? Beijo. Beijo, galera. Até amanhã. Até amanhã. Até quinta-feira, se Deus quiser. Rebeca, até amanhã. Valeu, Tchau.